Boa tarde, galera. Não, galera, eu vim aqui apresentar para vocês, galera, o plantio de árvore, entendeu? Eu consegui fazer, plantar árvore. Então, plantio de árvore. Primeiro plantio de árvore aqui, silvicultura no S20, beleza? Eu tô trazendo essas paradas aqui, mostrar para vocês aqui que não é fake, entendeu? Mostra aqui, ó, no mapa Jatobá Multifruto. Mexendo até eu conseguir fazer plantar árvore. Vou mostrar para vocês aqui, entendeu? Então, segue meu canal, compartilha, entendeu? Para me trazer mais coisa nova que não tem no S20 eu tô trazendo, entendeu? Plantio é plantio de árvore. Primeiro plantio de árvore no S20. Então, camarada, então fica o vídeo aí. E não quer seguir meu canal e compartilhar, beleza? Então, fica o vídeo aí. Falou e fui.